Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cristo Vive, um canal de testemunhos e obras que Deus tem feito no meio da Irmandade. Se inscreva no canal, curtam o vídeo e compartilhem. Tenham um ótimo vídeo e Deus abençoe a todos. Agradeço a Deus que é bem verdade que as aflições nos acumulam angústias, as provações, mas também por elas nós somos marcados pela obra de Deus, pois a palavra diz que a paciência gera experiência, né? Então agradeço a Deus porque o Senhor tem me ajudado nesta caminhada, tenho visto o Seu operar na minha vida, estou sempre por aqui junto com a Irmandade, mas, queridos irmãos, uma obra que todos já me ouviram contar, mas eu conto porque nós estamos em dias em que nós precisamos ser despertados, nós mesmos, todos nós, despertados continuadamente para não esfriar no amor. Para não esfriar no amor. Então, Deus fez uma obra, irmão, que muito me ensinou no ano de 1988. Naquele ano, eu morava no interior, aqui em Campinas, e ali eu congregava na congregação central, trabalhava na distribuidora, na vendinha de Bíblias em Nave. E ali nós temos uma irmã, ela congregava lá também, mas nós não tínhamos esposa do irmão Reinaldo, como eu disse, mas nós não tínhamos amizade assim, mais próxima. Eu via eles na igreja, paz Deus. E essa irmã disse, era uma irmã, eu sabia disso, que ela portava no seu coração um dom magnífico de anunciação, irmãos, de falar às almas sobre esta poderosa salvação. E ela tinha muita obra desta linhagem de evangelização. E eles eram um casal simples, o seu esposo era zelador de um prédio no centro de Campinas, morava num apartamentinho no zelador, e o trabalho dela era olhar, cuidar, né, de umas crianças, de um médico, de uma família ali no Nova Campinas, que é um bairro pegado. Uma certa noite a irmã disse, isso foi ela que me contou, uma certa noite a irmã disse, foi orar para deitar, e na oração o Senhor falou para ela sobre um certo José. Ela não entendeu bem, levantou, pegou a Bíblia Sagrada, leu sobre José, filho de Jacó. Deus não fez ela nada saber, ela foi dormir. No dia seguinte ela foi trabalhar. E para quem conhece, irmãos, Campinas, que está aqui, eu vou falar para quem conhece que vai perceber. Ali tem a Avenida Moraes Salles, que ela vai ali do centro de Campinas e ela vai para Nova Campinas. Tem a Avenida Princesa do Oeste, onde fica o estádio do Guarani, Ponte Preta, aqueles times ali de futebol. E tem que passar por cima daquela ponte, por cima daquela avenida que dá no Nova Campinas, era onde ela trabalhava. Então ela ia de a pé, tudo perto no centro de Campinas, ela ia de a pé. Mas ela não gostava de passar o viaduto por cima, ela cruzava sempre por baixo. Hoje eu passei lá um dia desse, está tudo mudado, né? Tá tudo... E ela passava descendo a ruazinha lateral ao viaduto. Naquela manhã ela ia cedinho, às 6 horas da manhã, ela ia descendo a rua lateral. E o Senhor visitou ela instantaneamente e falou para ela, minha serva, olha para o teu lado. Que ela olhou assim, ficava desse lado do viaduto. Embaixo assim era uma região bem ajardinhada, cheia de plantas, e tinha um arbustozinho, uma arvorezinha. E ela viu que debaixo daquela árvore tinha um monte de molambos, tratos, lixo. E ela foi se aproximando, ela muito espiritual, foi se aproximando. Quando ela se aproximou, algo mexeu debaixo daqueles molambos, ela percebeu que era um homem que estava ali debaixo. Quando ela percebeu que era um homem, o Senhor falou para ela, minha serva, este é o José que eu te falei ontem. Anuncia a minha graça para ele. Fala da minha salvação para ele. Ela muito valente, foi lá, tocou nele assim por cima dos trapos, falou, seu José, acorda,
que Deus me manda a ti com boas novas, falou para ele. Irmãos, e ele acordou, e ele, quando manifestou-se quem era ele, irmãos, ela começou a falar, manifestou-se, que eu digo, sair de baixo, né, irmão, daqueles tratos. Ela começou a falar da graça, mas o horário requereu ela seguir, ela deixou ele e foi trabalhar. No dia seguinte, ela esqueceu. No dia seguinte, quando ela ia passando lá, novamente Deus despertou ela, falou: achega-te a ele. E ela foi novamente, acordou ele novamente, mas ele não falou nada, irmãos. Mas aí ela não esqueceu mais dele. O Senhor fez uma segunda vez e ela não esqueceu mais dele. E quando ela chegou em casa naquela noite, ela foi orar, e Deus revelou a ela a minha esposa, e falou para ela: chama o Raimundo, chama a Cleusa e fala. Aí ela ligou para mim no outro dia do meu trabalho, falou: Raimundo, sou eu, irmão disse. Ela me contou isso que eu acabei de contar para a irmã. Eu falei: irmão, o que a irmã requer de nós? Ela falou que queria que os irmãos fizessem uma visita lá comigo. Eu falei: tá bom, marcamos para aquela noite. Irmãos, passei lá e levei a irmã Disse. Quando chegamos naquela noite lá, queridos, nós passamos na padaria. Minha esposa descascou umas laranjas, pegou umas maçãs, passamos na padaria, fez uma garrafa de café com leite quentinho. Isso era mês de junho, irmão, início de junho, quer dizer, já estava chegando o inverno, as noites já eram frias. Fizemos uma garrafa de café quentinho com leite, passamos, compramos e levamos lá para ele. Irmão, quando chegamos lá, nós assentamos, onde ele estava era terra, mas ali tinha um canteirinho, e eu sentei no canteirinho, as irmãs sentaram, eu comecei a dar para ele, irmãos, as frutas, o café, expus ali para ele, e as irmãs foram falando, e a irmã Dirce foi falando desta graça, desse perdão, desse Deus maravilhoso que nós amamos. Mas ele não manifestava nada, ele não falava, ele não respondia, ele não acenava. Ele, irmãos, era, vamos dizer assim, intocado em termos de emoções, do que se anunciava para ele. Irmãos, e nós saímos naquela noite, fomos, para abreviar, na terceira visita que nós fomos lá, irmão. Quando eu cheguei lá, eu senti uma coisa muito tremenda, irmãos, ao olhar para ele. Descrevendo um pouco ele. Ele era um homem de 68 anos de idade, seus cabelos já grisalhos, mas era um homem muito judiado, irmão. Se olhava, ele era de muita barba. Tudo que você via no rosto dele eram pelos. Fora isso, você só via dois profundos olhos, um cabelo muito grande, cobria tudo, e a barba partia logo daqui. E você via os dois olhos dele profundos, o resto era uma barba. Ele comia assim no latão de lixo, no resto de restaurante que jogavam fora, e ele comia que nem um cão, irmão. Ele comia, era fazendo assim, aquilo lá, aquela barba, você olhava que isso aqui era cheio de perdão da expressão, comida podre, né? Grãos de feijão, arroz, macarrão, aquele negócio que ele comia no lixo. Irmãos, os seus dedos, as unhas cresceram tanto e racharam que as falanges dos seus dedos, todas elas eram inflamadas em carne viva. Ele não pegava nada com a mão, por isso que ele comia daquela forma. Irmão, imundo, ele devia ter muitos anos que não sabia o que era um banho. Irmãos, o mau cheiro dele, de 5 metros de distância a gente percebia o mau cheiro dele. Era uma coisa muito tremenda, irmãos. Ele não parecia, se olhava para ele parecia, irmãos, um animal. Irmãos, isso aqui foi uma obra que Deus fez, por uma alma que Deus resgatou. Santo é o nome do Senhor. Ele parecia um animal. Naquela noite que nós chegamos, e na segunda visita, irmãos, eu comprei 2 cobertas de lã. Nós levamos 2 cobertinhas limpinhas, novinhas para ele, mas a casta de demônio que dominava ele, que escravizava ele, era tão grande que um dia que nós chegamos após, já estava tudo cheio de urina, de fezes, rasgada, destruída. Era uma prisão muito terrível, irmãos queridos. E naquela terceira noite deu um sereninho, nós esperamos um pouco para ir, chegamos lá às 8h30 da noite. Ele já estava dormindo, ele devia estar com o rosto no chão, e eu cheguei, toquei nele, falei: seu José, nós chegamos. E nós levávamos a jantinha dele, irmãos, ele com a mão
tremente, levantou assim a coberta. Quando eu olhei ele devia ter pego um pouco de chuva, tomado um pouco de chuva, ele estava com o rosto cheio de terra. E quando eu olhei assim para ele, me deu uma repugnância, ele não parecia um homem, me deu uma repugnância de ver aquele quadro ali debaixo daquela ponte, naquela região tão rica, desta cidade tão rica que é Campinas. Irmão, mas quando me deu assim aquele impacto, a visão de eu ver ele, o Senhor falou comigo. A primeira vez Deus falou comigo: meu servo, está vendo este homem? Eu amo esta alma. Glória ao nome do Senhor, eu amo esta alma. Irmão, quando o Senhor falou para mim que amava ele, irmãos, aconteceu um milagre. Eu considero um milagre de sentimentos, um milagre espiritual. O Senhor veio sobre mim com um amor tão grande a ele. Eu comecei a amar ele, amar. Irmãos, foi além do limite de irmão. Eu comecei a amar ele como se ele fosse o meu pai, o meu próprio pai. E eu comecei a chorar de amor, me deu vontade de eu afagar ele no peito, no braço. Eu não tive coragem disso, mas levei minha mão, passei naquele cabelo, irmãos, enorme, tão sujo, imundo, e eu o amei grandemente, irmãos queridos. Naquela noite eu já saí dali preocupado, eu já estava frio, eu saí dali clamando: Senhor, guarda ele, Senhor, tira o frio, Senhor, protege ele, tem misericórdia, tu amas, Senhor, então é tempo, faz uma obra com ele. Irmão, se foi para minha casa, se eu pudesse, eu tinha tirado ele daquele lugar naquela noite, mas eu não podia. Enfim, irmãos, abreviando, poucos dias depois, e nós não sabíamos se ele entendia o que falávamos, se ele, irmãos amados, tinha surdez porventura. Irmãos, o certo é que num dia nós estávamos lá naquela noite, ele abriu, irmãos, a boca pela primeira vez e falou para nós: eu queria falar uma coisa para vocês. Nós nos maravilhamos de ver ele falar, irmão, porque o ouro e a prata do mundo inteiro não paga a salvação de uma alma, nós sabemos disso. E quando eu me alegrei dele falar, ele falou assim: eu queria dizer que eu também quero ser batizado para conhecer este Deus que vocês me anunciaram. Irmão, quando ele falou isso, nós nos alegramos, Deus nos visitou. Eu chorei e falei: irmão Zé, porque aí eu passei a chamar ele de irmão José, desde o dia que o Senhor falou que amava ele. Eu falei para ele, porque eu tinha passado uma vez e tinha visto ele dentro do latão de lixo lá, que nem um animal. Nesse dia que o Senhor me falou que amava ele, eu falei: irmão Zé, a partir de hoje o irmão não vai mais ali naquele latão. Todo dia eu vou sair do meu trabalho, eu venho aqui, trago sua comidinha, tá bom? Santo é o nome do Senhor, aleluia. E passei a cuidar. Quando ele falou que queria batizar, eu falei assim: para que o irmão quer batizar, irmão Zé? Por irmão sair deste lugar, por irmão ter uma casa, por irmão... E ele baixou a cabeça e eu fui e eu apertei. Falei: por irmão ter uma casa, por irmão ter roupas, por irmão ter uma esposa, por irmão ter um lar. Não, irmão José, esta graça que nós anunciamos não é para nenhuma destes ideais da vida terrena. Ele pegou e falou assim: um homem miserável como eu, mas era voz clemente, viu, irmão, vinha da alma. Nós percebemos que era um gemido da alma. Ele falou: um homem miserável como eu, aleluia, que não vive, se não conhecer a Deus, o que será dele? O que será dele? E nós, o Senhor tomou nós com a promessa do Espírito Santo ali naquela noite, aleluia. Tinha o dia do batismo marcado da Central de Campinas. No dia nós fomos para lá, irmão, eu, minha esposa, irmão, disse, quando chegamos lá, e nós clamando a Deus para a casta não voltar, para a casta não tomar. Irmão, pode crer, clama a Deus, aleluia, que o que saiu nunca mais vai voltar. Aleluia, o mal que saiu. E quando eu cheguei lá, que eu fui pegar ele para pôr no meu fusquinha, todo molhado de urina, irmão, todo cheio de fezes, eu peguei ele, tadinho, sentei no banco da frente do meu carrinho. Ele quis que levasse os mulambos dele, abri o porta-mala da fusquinha, coloquei, as irmãs entraram atrás, irmão, e nós rumamos para a casa da serva de Deus, um mau cheiro tremendo dentro do carro, irmãos, do carrinho, rumando para a casa da serva de Deus. Quando chegou lá, a minha esposa
foi cortar o cabelo, mas ele tinha quase 2 dedos de pasta de imundícia sobre o couro cabeludo. Para levantar aquilo lá foi um garfo antigo, reforçado, levantava um pouquinho, levava a ponta da tesoura, clamando a Deus, dando glória a Deus. Tinha lugar que sangrava, mas ele caladinho, não reclamou. Irmão, cortou, a serva de Deus tirou todo aquele texto, amados irmãos, de imundícia que estava na sua cabeça, couro cabeludo muito sensível. Eu levei ele para o banheiro. Quando eu entrei com ele no banheiro, falei: irmão Zé, não tenha vergonha de mim, me receba como um filho que Deus te deu, porque eu também amo o irmão. Aleluia. E aí tirei, irmão, a roupa dele. Quando eu tirei a roupa dele, irmão, para dar banho, que eu vi a situação que era. Irmãos, a Irmandade, nós somos seres humanos. A Irmandade, imagina, por muitos anos. Quando eu vi e veio o mau cheiro, eu comecei a ter náusea, sabe, irmão? Eu comecei a me dar ânsia com aquele mau cheiro muito forte. Quando eu comecei a ter náusea, eu clamei, falei: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue, me ajuda. O Senhor falou para mim: meu servo, faz para ele que tu está fazendo para mim. Quando o Senhor falou: tu está fazendo para mim, o Senhor me tomou com a promessa do Espírito Santo. A Irmandade pode crer, eu não senti mais, Deus tirou meu olfato, eu não senti mais o mau cheiro, só senti a glória de Deus tomar o meu coração. Aleluia. E eu comecei, sabe, irmão, por barbear. Foram 4 barbeadorzinhos, aquela sujeira imensa. Eu só vi os olhos dele, a ponto de eu colocar água, sabão, uma mangueirinha com sabão, tirar tudo aquilo lá com os dedos, com as unhas, pegava o barbeador e partia aqui dos olhos. Daí a pouco tirava tudo aquilo lá, levava o barbeador, puxava mais 1 centímetrozinho, falando em língua, e Deus me visitando. E aos poucos foi descobrindo o rosto do irmão José, aleluia, carregado de sofrimento. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu o amava. Ô irmão, vamos pedir a Deus que derrame o amor de Deus sobre nós hoje aqui. O amor de Deus encobre, aleluia, multidão de pecados. O amor de Deus faz verdadeiramente um homem ou uma mulher ser livre. Irmãos, e fui barbeando. Quando eu terminei, que levei ele, irmãos, para debaixo do chuveiro, comecei a tirar, estava cheio de bichos de pé, aquelas unhas tão grandes, e fui cortando, falando em língua, tinha bicho de pé no corpo inteiro. Irmãos, tive que tirar toda aquela imundícia, irmãos, com as próprias mãos. Esqueci de mim mesmo e tirava aquilo das pernas dele com a minha mão, e sabão, e falando em língua, e falando em línguas. Aleluia. Aciei ele, ajeitei ele, deixei ele limpinho, aciadinho, como nós cuidamos do nosso próprio corpo, como uma mãe cuida do seu bebê. O Senhor me deu a graça de cuidar dele. Foi demorado, corria aquela imundícia, se empurrava do chuveiro, e uma hora, quando eu olhei aquela água imunda correndo pro vale do chuveiro, o Senhor falou: eu estou derretendo a cadeia da prisão dele. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor muito me visitava. Terminou, enxuguei, coloquei a roupinha que Deus tinha preparado, novinha. Falei para ele, falei: irmão Zé, eu não vou calçar o sapato do irmão. Os meus pés dele, as minhas tinham crescido tanto, enrolado assim para baixo, isso era cheio de muita fezes, então estava tudo sensível, carne viva. Eu tinha limpado com muito cuidado. Aí eu não daria conta de calçar um sapato. Ele olhou para mim e falou assim: eu nunca calcei um sapato na minha vida. Ele falou. Eu falei: então vem cá. Coloquei os pés no meu colo, enxuguei, coloquei algodão, cheio de algodão, todos aquelas crateras de remover tudo aquilo lá, rolei de algodão, calcei 2 pares de meia, calcei ele, e quando eu tirei ele, o Senhor alegrou as nossas irmãs de maneira tal. Minha irmã falou: já parece o irmão José. É o irmão José. Pegamos ele, colocamos na comizinha do irmão, e rumamos para o Bonfim. No caminho eu falei: irmão Zé, o irmão não veio batizar, o irmão veio ouvir a palavra que nós te anunciamos. Se Deus te chamar, o irmão obedece. Se não, outro dia Deus prepara do irmão vir aqui, não vá batizar, nós estamos levando você para batizar, tá bom? Cheguei lá, entrei no meio do Bonfim, estou abreviando. Cheguei, sentei no meio da igreja, lá mais atrás com ele, e fiquei clamando a Deus com medo da casta vir, irmãos, e perturbar ele. Veio a palavra, ele cabeça baixa, o batismo andou. De repente, irmãos, veio uma visitação de Deus. Ele fez menção de levantar, e eu peguei no pulso dele. Quando eu peguei, falei para o irmão Zé: para onde o irmão vai?
aquela mão inchada, aquelas falanges de dedo de carne viva, todo cheio de buraquinhos de bicho de pé, tudo inflamado. Ele pegou e bateu a mão assim suavemente no peito e falou assim: tem uma voz me chamando. Aleluia, tem uma voz aqui, meu filho, que está me chamando. Santo, santo é o nome do Senhor. Irmandade, não nos esqueçamos de amar, não nos esqueçamos de amar. Amemos uns aos outros, irmãos. Eu levantei, irmão, falei para ele: irmão, se ampara em mim. Eu comecei, ele segurou em mim por causa da dificuldade de andar, e eu vim trazendo ele. Quando a Irmandade nem sabia nada disso, nem como conhecia, quando eu vim, Deus como Irmandade naquele alarido, ele entrou, trocaram ele direitinho. Quando soltaram ele aqui na mão do servo de Deus diácono, ele foi descendo lentamente rumo às águas, e Deus foi falando muita coisa comigo. Até hoje serve no ministério, muita coisa que Deus falou comigo. Quando o irmão colocou, o ancião colocou a mão na cabeça dele e falou: irmão, chamou ele de irmão. O Senhor falou uma coisa para mim que também não sai mais do meu ser. O Senhor falou: meu servo, na minha graça eu coloco quem eu quero. Glória ao nome do Senhor, quem eu quero. Então todos que estão aqui, você não está aqui por mérito próprio, você está aqui porque Deus quer você aqui. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, irmão. Ele nos quer aqui. Um irmão foi batizado, eu peguei ele, levei, enxuguei, coloquei a roupinha, levamos. A notícia tinha, se alguém passar lá vai ver, tem um bairro ali em Montemor, quem sai uma Campinas, hoje é um bairro, naquela época era uma invasão, naquela época era só, irmãos, uns lotinhos, umas marcas de lote, umas gambiarras de energia. E a irmã tinha lá, que alguém tinha pegado lá, e falava para ela: ficar, eu não quero. Ela lembrou disso, foi lá, a Irmandade foi, construiu 3 cômodozinhos, acabou bem bonitinho, bem acabadinho, irmão. Aí Deus preparou 5 ternos, aleluia, 5 par de sapato, camisa em abundância, roupa, irmãos, preparou móvel, preparou fogão, preparou geladeira, preparou, irmãos, preparou tudo, mobiliaram a casa, irmãos, uma compra grande, armário organizado, uma compra das roupinhas íntimas para ele, tudo novinho, organizado, aleluia. No dia que nós levamos ele lá, irmão, ele chorava muito de ver tudo aquilo lá. E durante 1 ano e meio, pode até ser que para alguém isso aqui seja uma coisa bem comum, algo assim de um assistente social, assistência social, pode até ser, mas muitos aqui serão transformados num sentimento nesta noite por esse testemunho. Glória a Deus. Irmão, ele chorou tanto quando nós levamos ele lá, tanto. E a partir daquele dia, todos os domingos eu saía de Campinas cedinho com a minha esposa lá para o Jardim Paulista em Montemor, ao encontro dele. Quando o meu Fusquinha entrava nas ruas de terra, ele começava a gritar que os vizinhos já sabiam: lá vem os meus filhos que Deus me deu, lá vem os meus filhos que Deus me deu. Eu chegava, beijava de um lado, minha esposa beijava do outro, ela ia cuidar das coisinhas, lavar, limpar, preparar. Irmãos, eu sentava ele e começava a ensinar a ele as coisas do reino dos céus que Deus nos tem ensinado. Aleluia. Isso durou 1 ano e meio, irmão. Ele pegou o resto do lote de um lado, ele plantou um jardim, flor de tudo quanto é, eu nunca nem tinha visto. Do outro lado ele plantou uns canteiros de cebolinha, uns canteiros de mandioca, uns canteiros de quiabro. Um dia eu falei: Senhor, o que é isso? O Senhor falou: é a vida, é a vida. Ele renasceu para a vida. Glória ao nome do Senhor. 1 ano e meio depois que Deus fez este resgate maravilhoso, o Senhor veio e levou o príncipe para o reino da sua glória. Recolheu ele sofreu um infarto. Em meados de 90, levaram para Capivari e ele dizia: traga o meu filho. Eu quero ver o meu filho, que era eu, mas eu não sabia. Semana trabalhando, e lá o Senhor levou ele, e ele foi enterrado como indigente. Jogaram lá numa cova rasa, jogaram um pouco de terra em cima. E quando eu cheguei lá no final de semana, o hospital me informou isso, eu corri para o cemitério. Cheguei lá,
Perdão a minha emoção. Terminei de ajeitar o sepulcrozinho dele. Glória a Deus. Terminei de ajeitar, chorei bastante. O Senhor falou para mim: não chores, a carne de nada aproveita. Aleluia, ser fiel até a morte, e tu verás no reino da minha glória. Esta obra, terminou esta obra, o Senhor começou a sua promessa a cumprir na minha vida, a obra ministerial que Deus tinha na minha vida. Então eu agradeço a Deus nesta noite, porque obras de amor nós precisamos lembrar, nós precisamos ouvir. Na verdade, irmandade, eu sinto de contar nesta noite esta grande obra de amor que o Senhor fez com aquele irmão. Agradeço a Deus por estar aqui com a irmandade. Convivi muito tempo em Santo André com a irmandade debaixo de dor, Glória. de muita dor. E sorri para a irmandade, debaixo de muita dor. E eu estou aqui hoje com alegria, agradecendo a Deus, revendo a irmandade, rogo nas vossas orações. Estamos lá no mesmo lugar, no mesmo trabalho. Queridos, vou só falar aqui uma coisa para a irmandade ficar sabendo. Quando o Senhor levou minha esposa, eu precisava muito. Não era pelo fato de Deus ter levado ela. É o caminho de todos nós. É voltarmos para Deus. Mas eu precisava que Deus falasse comigo. O adversário veio sobre mim numa violência muito grande. E os irmãos aqui de São Paulo falaram assim: irmão Raimundo, nós queremos tirar o irmão de Teresina um pouco. Você precisa sair daí, irmão Raimundo. E nós estamos numa viagem a trabalho na Europa, nós queríamos levar o irmão descansar um pouco. Me levaram. E eu estava lá, nós estávamos lá na cidade do Porto, no hotel. Eles saíram cedinho, que eles iam trabalhar, e eu ficava no hotel. E o Senhor veio e entrou no quarto em que eu estava. A irmandade pode crer em Deus, conversou comigo sobre o Evangelho. O Senhor falou para mim quem era a alma dela. O Senhor falou para mim do espírito dela. O Senhor falou para mim por que 30 anos ao meu lado. Mas conversando comigo, por que 30 anos ao meu lado? Qual a importância dela na edificação do meu ministério, na minha pessoa? Glória. A minha importância na vida dela, para a salvação também. O Senhor me falou tudo. O Senhor me falou assim, irmãos, ouçam bem. O Senhor me falou que todos nós vêm aqui neste mundo em uma missão. Nós temos uma missão a cumprir aqui. E o Senhor falou para mim, a missão dela terminou em 2005, que foi quando a enfermidade manifestou pela primeira vez. O Senhor falou, a missão dela terminou em 2005, mas ela me pediu que concedesse a ela de ver as filhas amparadas, casadas, que eram tudo minhas meninas, tinha menina de 13 anos. E o Senhor falou para ela, e eu não sabia nada disso, o Senhor falou para mim, conversando comigo, o Senhor falou para mim, e foi falado a ela que lhe seria concedido, muito embora isso teria um custo de dor e aflição. E hoje, irmão, eu olho os 3 álbuns das minhas filhas, casando, está ela lá, sem cabelo, inchada, sem beleza, pálida, mas com um sorriso dilatado nos seus lábios. Deus cumpriu o desejo do coração da sua serva. Aleluia. Ele me falou tantas outras coisas que eu não posso falar aqui para a irmandade. Eu só sei que ela está no reino. Aleluia, glorificada. E eu estou contando porque esta irmandade chorou, esta irmandade orou, esta irmandade ajudou, esta irmandade levou, esta irmandade trouxe, esta irmandade pegou no hospital, levaram no hospital. Então eu voltei daquela viagem em paz, em paz. O Senhor consolou meu coração. Trouxe e levarei as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Amém. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. E se gostou do testemunho, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Que Deus abençoe a todos.